uma das maiores mudanças é que foi tirado o agendamento do SGA e foi transferido para o SGD, o Portal de Serviços. Então, os dois sistemas estão integrados. Então, o que for agendado no Portal de Serviços vai cair nesse sistema de agendamentos, tá? Que tem um painel para chamar a senha lá, tudo direitinho, tá? Vai integrar, né? Já está integrado, né? Já está integrado. Uma coisa que eu tinha visto é que faz só para agendando e continuando. Parece que lá ainda é só escrita se for agendar. Então vai ser bom para quem vai ajudar. Isso, exatamente. Tá? Eu vou começar pelo SGA. Segunda-feira, a orientação que nós demos para os prontos foi que eles fizessem uma ação interna lá com os cidadãos, comunicando a eles que eles têm que fazer cadastro no portal de serviços, para fazer agendamento. Então, Janaína já se prepara, que vai solicitar ajuda para fazer o cadastro. Esse mês, né? Mais um pouco. Tá? Exatamente. Então, pode ser que aconteça algum chamado lá para auxiliar o cidadão para cadastrar a senha no portal de serviço. Uhum. Tá, vou mostrar aqui o agendamento. O agendamento, eu solicitei para colocar mais visível, que na hora que entrar, logar aqui, já está mais visível nessa tela, tá? Eu já solicitei, ainda vão fazer. Mas ele está lá embaixo, nessa parte aqui. E aqui tem os órgãos que já estão permissão para colocar agendamento no portal. Só que esse aqui é o ambiente de homologação, tá? Tem vários testes aqui. E aqui tem o pronto. Então, aqui ele vai poder escolher o serviço que ele quer. Por exemplo, vou colocar no que eu estou... Inclusive, eu tenho que alterar meu usuário lá no SGD. Ele vai solicitar o serviço dele, vai ter algumas orientações e os documentos, já vai estar bem intuitivo. Isso aqui, os prontos já estão orientados a cadastrar, eles já fizeram isso no ambiente de produção. E aqui embaixo eles vão selecionar o posto de atendimento, tá? Eles querem fazer o agendamento. Já vai ter os horários e as datas disponíveis, que tiver coloridinha a verde é a data atual e as outras são datas futuras que possuem agendamento, o laranja. Eita, só deixei horário para tarde, né? Estava testando à tarde. Deixa eu só colocar aqui horários para amanhã. O SGT que você logou é o 2.0, né? É a homologação. Ah, tá, entendi. Porque aquele vai ser uma nova funcionalidade, vai ser diferente. Ué, mas o SGD não mudou não, né? Esse aqui mesmo, né? Tá hoje? Não, porque tá vendo lá aquela laranja, aquele laranjado. Ah, sim, é um modo novo. Isso, um modo novo. Isso ainda vai... Esses horários que está disponível, quem é pré-cadastrado. Quem cuida é o próprio... O pronto lá, exatamente. É a mesma coisa do RG também, né? De agendar aqui. Isso. Você já recebeu o chamado dele? Alguma coisa? É porque eu vou dizer que nunca tem horário. É porque é assim. Aí agora isso aí já não é mais com a gente. Se você entra no portal de serviço, é na sua parte. Depois daí... Porque o agendamento, eles abrem horários todos os dias às 9 horas. Então, eles fazem esse cadastro aqui que eu estou fazendo todos os dias, umas 15 para as 9, entendeu? Então, 9 horas, a pessoa já tem que estar lá abrindo um site e já aí consegue um horáriozinho. Se não, se for lá para 10, 11 horas, não consegue mais não. Antigamente, eles estavam fazendo tudo na sexta-feira. Né? Sexta e fazendo horas de semana. Na sexta. Aí estava dando problema porque o pessoal ia lá, ficava fazendo agendamento dos outros, então pegava os horários tudinho. E aí o cara ficava vendendo aí com fora esses horários. E eles liberam só 1 minuto antes, justamente. Aí sabe o que eles estão fazendo? Aquele site lá que eles colocaram no grupo, que estão fazendo agendamento, eles cobram R$60, a pessoa envia os dados dela, porque precisa só de nome, CPF, e-mail e a senha. O próprio pessoal que está administrando esse site lá cadastra o usuário, coloca e cadastra com a senha e agenda para ele. Ele está fazendo isso. Despachante, né? Pois é. Aí ele sabe a senha dele, vai saber tudo que tem lá no SGD, o processo dele lá dentro, vai saber tudo. Mas pausa. Me dá trabalho na edição desse vídeo. Oh, meu Deus. Vamos voltar. Ai, peraí, até as 13. Vamos colocar aqui. Um horário aqui. Olha, tá vendo? Eu coloquei só uns 5 serviços lá, aí ficou alguns segundinhos, mas ele coloca uns
muito mais lá. Deve 5 aqui. Porque lá onde você está cadastrando, coloca vários ao mesmo tempo? Pode colocar. Aí nessa hora está dando problema. Isso, ele pode colocar 100 se ele quiser. Mas dá para simular isso numa homologação, então. Pois é, eu nunca testei. Vamos simular Vou depois. ver. É porque tem pouco cadastrado, né? Vou colocar para 9,5 aqui, fica melhor. Vários serviços ao mesmo tempo. Tá, agendei aqui. Essa parte você já sabe orientar, né? Fazer o agendamento lá. E o SGA? O SGA vai ser a mesma URL, sga.to.gov.br. Esse link aqui é o link de homologação, tá? Então, o usuário e a senha. Para servidor público ou contratado, ou servidor efetivo, que estiver na folha de pagamento, a senha é a senha do portal do servidor. Quem for estagiário, tiver o primeiro acesso, é o CPF. Aí o sistema vai redirecionar para a tela para ele alterar a senha, tá? A mesma tela, ele vai ter que escolher o perfil que ele tiver cadastrado lá, como eu tenho todos os perfis, né? Então, questão do estagiário, o sistema vai saber se ele é estagiário? Aí você tem como colocar sim ou não. Lá, se ele é servidor ou não, no sistema. Se for não, como é que... Não, aí ele diz que não é servidor. Aí ele é estagiário, né? No caso. Mas como que vai liberar o acesso para ele? Porque eu coloquei não, servidor não. Sim, mas pode ser qualquer pessoa? É, CPF, Qualquer CPF. pessoa? Não, estagiário. Qualquer pessoa que o órgão autorize a usar o sistema. Qualquer pessoa que o órgão autorize usar Porque o sistema. o órgão, no SGA, o órgão vai ter um perfil gerente. E esse gerente vai ter a liberdade de cadastrar usuários. Então, ele vai lá, ele que mas ele tem que ser pré-cadastrado. Sim. Isso. A primeira remessa de gerentes, a gente que cadastra aqui. Aí depois eles configuram todo o sistema depois. Cadastram o usuário, posto de atendimento. Vou mostrar aqui o perfil gerente. Aqui o sistema já vai ter um dashboard, ele vai sendo montado durante o dia, né, conforme as senhas e os agendamentos foram sendo emitidos, tá bom? Tem um painel de senha. Esse painel de senha é aquele painel que vai aparecer na TV, para chamar as senhas. Todos os perfis vão ter esse acesso, né? Mas o perfil recepção é o que abre o painel e arrasta lá para a TV. Ele que tem esse papel lá. Então, o gerente vai fazer as configurações que são os postos de atendimento, os serviços atrelados a esse posto de atendimento. Posto de atendimento, vocês imaginem que seja o departamento, tá? O setor. O setor, tá? A gente colocou posto de atendimento para ficar igual ao portal de serviços. Motivos de pausa, que são que no terminal o atendente ele pode pausar o terminal e dizer o motivo. Vai sair para ir no banheiro, uns 5 minutos, vai lanchar, uns 15 minutos. Aí ele pausa ali para não ficar com o contador, que isso vai gerar um relatório futuramente, tá? Para não ficar aquele terminal ocioso. Avisos do painel. No painel vai ter uma parte amarela aqui passando os avisos, tá? E aqui o gerente pode configurar esses avisos. Unidade, tá? Unidade a gente colocou para o gerente porque o Marcos está programando fazer algumas parametrizações. Isso ainda vou passar para o gerente sim. Os serviços, como eu falei, o serviço atrelado ao posto. E o usuário, que é, como eu falei aqui para o Rafael, o gerente tem a liberdade de cadastrar os usuários de dentro do órgão dele. Tá? E digam aí um CPF de alguém que não está aqui. A Gabriela, acho que a Gabriela já está na homologação, né, Gabriela? 8, pode colocar. 836. 836. 760. 760. 821. 821. 68. 68. Pronto. Araguaína. Não é porque eu tô logada em Araguaína, tá? Aí eu vou te colocar o seu nome. Luiz. Aí, como eu falei que ele pega o do portal do servidor, a gente tirou a integração de trazer os dados, tá? Então, ele só pega a senha mesmo. Luiz com S? Luiz. É Godinho, GO. Né? Ficou mais enxuto. GOTI. Que era um... Como é que é? Bolsa Família? Era Bolsa Família, que só vem cá. Godinho. Era muita coisa para cadastrar.
Certo. Essa data de término, ela é simplesmente para, se o gerente futuramente dizer assim, o Luiz vai ficar aqui atendendo até dia tal. Aí, automaticamente, naquele dia, ele vai ser desativado do sistema. Basicamente. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Se deixar em branco, fica para sempre. Isso. Aqui, esse campo, Rafael, se é servidor sim ou não. Se for estagiário, eu deixo não. Aí, automaticamente, coloca a senha CPF. Se eu deixar assim, ele pega a senha do portal do servidor. Aqui eu seto os perfis, tá? Eu vou colocar para o Luiz, vou colocar a recepção e atendente. Não, eu... No caso, se não fizer isso aí, você não consegue acessar lá aquela tela de login. Isso. Aí, a partir daqui, ele consegue acessar. Antigamente era um relatório de tanto dado de Eu já fiz isso aí. Não, endereço. Ai, meu Deus. Maravilha, né? Não tem de homologação, o desenvolvedor ainda está mexendo. Olha o... Tá, vamos alterar aqui. Então, é basicamente isso, tá, gente? É porque ele subiu uma alteração ontem, aí... Mas em produção já passa também, tá, né? Não, produção vai subir dia 30. Dia 30, tá? Fazer um configurate, tudo direitinho. Acho que não deu certo, porque foi lá no Ceará. Aqui o posto de atendimento. O posto de atendimento aqui no Pronto de Araguaína, eles atendem os órgãos, né? Então, lá tem a DAPEC, tem o GEPREV, tem o DETRAN, tem outros órgãos aqui. Então, eles adicionam o posto de atendimento, vou alterar um aqui. Aí, aqui. Para os sistemas funcionarem o SGD e o portal o SGA, tem que configurar essa parte de vinculação. Provavelmente na segunda-feira, eu bati muito nessa tecla, mas os prontos, provavelmente na segunda-feira, eu orientei eles a fazerem isso na segunda, porque o sistema vai estar no ar em produção na segunda. Hoje eles não conseguem fazer porque não está no ar. Então, eles vão ter que fazer essa vinculação aqui. Então, o departamento X, ele tem que estar vinculado ao que está lá no SGD, tá bom? Lá tinha que ter o departamento X também aqui. Então, o que eu faria? Eu vincularia aqui, se tivesse o departamento X aqui, fazer a vinculação. Fazendo isso, o sistema já consegue se comunicar, já consegue puxar os agendamentos de lá, tá bom? Os serviços é basicamente o que vai fazer naquele posto de atendimento, tá? Aqui eu vou filtrar por posto de atendimento, a DAPEC. Vai trazer todos os serviços que eu ofereço lá na DAPEC para atendimento ao público. Eu posso cadastrar um serviço aqui também, colocando o nome, né? Outra coisa, um serviço, ele pode ser... quando eu cadastro um posto de atendimento, ele automaticamente já é uma fila para atender. Mas se um serviço, dentro do posto de atendimento, eu quero que ele seja uma fila, eu posso configurar aqui também, clicando se possui fila, tá? Eu coloco a sigla para ela, porque essa sigla vai servir para ele atender, emitir a senha, porque a senha é gerada por sigla e número. Vou mostrar lá para frente. Fila, você fala a pessoa ir lá presencialmente. Isso, lá, presencialmente. Por exemplo, esses dois aqui são filas. Vocês vão ver que lá no combozinho de fila, eles dois vão aparecer como fila. Se eu colocasse não, aí eles não apareceriam, tá? Porque assim, aonde? Aqui? É porque a fila pode ser interna. Isso, interna, porque os prontos, eles usam algum... É como se ele fosse o sistema de chamados aqui da gente. Em vez de eles usarem outro sistema para isso, eles usam o SGA para isso. Por exemplo, lá tem o setor de informática. Eles emitem senha aqui dentro do sistema para conseguir fazer os atendimentos internos deles. Aí a gente criou esse campo para ser uma fila interna, para não chamar no painel de senha. Porque se deixar... isso, aí vai aparecer no painel de senha. Mas o que acontecia? Eles não chamavam as senhas no horário de expediente. Era no finalzinho do expediente, que a tela já estava desligada, eles iam lá fazendo os atendimentos, finalizando, rapidinho no sistema. A gambiarra que eles faziam. Né? Agora oficializaram a gambiarra. Aí o Marcos falou, Maria, a gente oficializou a gambiarra. Enfim. A unidade aqui, ele só vai visualizar porque essa unidade a gente que cadastra aqui no órgão, né? Caso um órgão novo venha querer usar o SGA, a gente vai cadastrar a unidade dele. Ele vai conseguir visualizar essas informações, a vinculação também, e ele vai conseguir fazer algumas configurações aqui embaixo. Esse intervalo aqui
quer dizer que o intervalo de senhas vai ser sempre 3, sendo 2 prioridades e uma normal. O tempo mínimo de agendamento, o Marcos criou esse campo para quê? Para alguma situação de uma pessoa agendou agora para 10h30 ou 9h30 e ela chegou com 1 hora de antecedência lá. E o local está vazio. Ela vai ficar sentada lá esperando 1 hora para ser chamada. Entendeu? Porque tem uma regra interna do sistema que a recepção autoriza, confirma o agendamento, só que aquele agendamento só vai aparecer para o atendente uns minutos antes do horário dele. Alguns minutos antes das 9h30, 5 minutos antes, 7 minutos antes, 10 minutos antes. Então, uma pessoa do pronto questionou. Ela falou, Maria, e se o cidadão chegar com 1 hora de antecedência e a recepção confirmar, não vai aparecer no painel do atendente, porque ele vai ter que esperar 1 hora, 50 minutos, lá, sendo que está tudo vazio, ele poderia ser atendido quando chegou lá. Então, assim, o Marcos criou essa regra aqui para o órgão configurar. No caso, ele confirma que o atendente está... Se ele chegou, por exemplo, aqui 60 minutos... O balcão está vazio e a pessoa lá não pode ser atendida porque ele está no horário. Porque a regra do sistema é essa, porque só vai aparecer no terminal do atendente 5 minutos antes do horário dele. 10 minutos antes. Aí, se ele chegou com 1 hora antes, ele não vai ser atendido, ele vai esperar 1 hora. Ele é editável, né? Isso, é editável. Aí o órgão configura aqui, aí ele configurou para 60 minutos. Se o usuário chegar com 60 minutos, isso. Se chegar com 60 minutos, confirma e já cai lá, praticamente. Como que ele confirma? Aí eu vou mostrar. É no outro perfil de recepção. Aí nós temos aqui... A coisa mudou aí. Mudou. Os relatórios, por enquanto, temos só esses, mas ele está produzindo outros, os de avaliação e os de agendamento, tá? Tem o relatório de atendimento. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu testei esses dias. Provavelmente sim. Obrigado, nós fazer uma parceria com o Diário. Aí aqui é só um relatório simples, né, do atendente, quantos atendimentos ele fez e quantos serviços ele ofertou naquele atendimento, tá? Aqui não quer dizer que sempre ele faz um atendimento e é um serviço. Pode ter vários serviços para um atendimento, tá? Ele analisa. O tempo médio de atendimento. Tem que ser ligeiro. 25, o máximo é 25 minutos. Porque você atende, se não atendeu, eu fico com raiva. Esse aqui mesmo. Tá, eu vou mostrar aqui, ele tá zerado, porque foi rápido aqui. Deixa eu ver se eu gero algum outro mais dados. Deixa eu ver aqui. Aí é o seguinte, esse relatório ele é muito importante para a parte gerencial. Isso aqui mostra como é que está se comportando o atendente e os atendimentos. Isso aqui significa tempo médio de espera, é o tempo médio que o cidadão chegou lá, emitiu a senha dele e está esperando ser chamado pelo atendente, esse intervalo. Emitiu a senha para chamar a senha. Tempo médio de deslocamento, o tempo que chamou a senha até ele chegar na mesa do guichê. É outro intervalo de contagem. E tempo médio de atendimento é quando o atendente iniciou o atendimento até finalizar. É outro tempo. Tá? Eu vou explicar lá na prática como é que ele... São vários botões. Todos os botões que são clicados ali. Ele demorou para chegar lá, mas o atendimento foi rápido. Aí eu alertei várias vezes no treinamento, porque eles chamam a senha e não iniciam o atendimento e vai para o outro sistema deles. Aí fica lá só naquela senha do chamar. Aí, quando ele volta para chamar outra senha, tá na tela de iniciar o atendimento ainda, ele clica em iniciar atendimento, preenche ele rapidinho e finaliza. Vocês concordam comigo que ele demorou 1 segundo para atender a pessoa no SGA, sendo que ele ficou meia hora no outro sistema? Entendeu? Acontece isso bastante, tá? Aí isso pode ficar para o gerente que for ver aqui, por exemplo, o Marcos, aqui, por exemplo, aqui até que está mais ou menos aceitável. Aqui no final, tá vendo? O tempo médio de atendimento, porque eu estou testando, então eu finalizo rápido. 16 segundos para finalizar todos os meus 20 atendimentos, não tem lógica, né? Entendeu? Porque porque é rápido. Muitas vezes eles fazem isso. Aí vai lá para o gerente observa e fala, não, mas isso aqui está errado.
esse serviço tal não demora só esse pouquinho de tempo para... E também, se ele deixar o sistema ocioso, vai ver assim, esse tempo médio de espera, de deslocamento, né? Pode dar um problema se ele ficar muito alto, entendeu? Então, isso aqui é um relatório muito bom para a tomada de decisão. Está precisando de gente também? Esse tempo médio de atendimento não é assim, por exemplo, ele chamou a série. Ele iniciou o atendimento, o tempo médio de atendimento. Ele clicou iniciar, né? Aí ele vai lá no outro sistema, faz tudo. Aí ele volta e finaliza. Isso, finaliza. É o certo. Esse cenário que você falou é o certo. O que eles fazem é o quê? Chamar e não inicia o atendimento e vai para outro sistema. Aí depois ele inicia e finaliza. Ou no SGD, vai no SGD, procurar alguma coisa, e volta e finaliza. Aí não é o ciclo correto, né? Tem um limite. Não, o sistema não controla a limitação. Até pausar o terminal, se for pausar para ir lanchar uns 15 minutos, ele não dá um alerta dizendo que passou, não. Ele vai contando. Você está lá mais de 15 minutos. Não, ele inicia, ele finaliza. O terminal, tá? Aqui eu verifico se ele fechou o terminal, o horário que ele fechou, se ele está aberto, se está encerrado. Deixa eu ir lá no final. Aquela questão do algo geral. Aí aqui, ó, horário de abertura, né? Aqui o de fechamento ele coloca também, tá? Isso que eu vou pedir para ele revisar, que eu sinceramente... Ah, porque tá aberto aqui, né? O meu terminal tá aberto, tá certo. O dele lá, né, que ele tá testando. E o meu também tá aberto aqui. A pausa... A parte gerencial é basicamente isso. Aqui no login vai ter os meus dados, né? Nome, CPF, a unidade que eu estou, departamento, posto de atendimento, qual o meu perfil. Eu posso trocar de perfil aqui no sistema sem precisar sair do sistema, ele só vai para essa tela, tá? Aí eu volto aqui. Eu esqueci alguma coisa aqui para vocês? Não, né? Usuário que deu erro. Vou passar para ele lá. Isso. Alguma pergunta? Isso aqui é para ter diário, essa questão do perfil. Vamos fazer uma parceria com o Marcos. Mas ele já vai para GTD, viu? E não vai. O que foi que disse? O Stefano está querendo mandar ele para lá. Não, esse sistema vai para a fábrica. Então, quando ele finalizar, né? Vou trocar de perfil, tá, gente? Para a gente não ficar com conversa aqui. Ele gosta disso. Ele gosta de inovação. Vou trocar de perfil agora para recepção, que é a parte de emissão de senha. O mesmo dashboard vai aparecer para todos os perfis, então eles vão visualizando a montagem do painel, tá? Recepção. Quando iniciar o expediente, a recepção vai fazer isso aqui, iniciar o painel. Aqui por unidade, ele pode iniciar especificamente por um posto de atendimento, se ele tiver mais de um painel lá, se ele quiser um painel específico. Aqui são os bipzinhos, tem 3 tipos de bips. E eu clico em iniciar, tá? Ele já vai iniciar o painel aqui. Aqui aparece a unidade, que é Pronto Araguaína, o horário, aqui vai aparecer a senha, que foi chamada por último, o guichê, e se ela é prioridade normal ou prioridade. E aqui os históricos, e aqui aquela mensagenzinha que eu falei para vocês, que ela fica passando. E esse conectado também é do sistema? Esse conectado ele que colocou para um comportamento do sistema aí. É a coisa do Marcos, né? Você ficou assim. Teimoso. Tá, recepção tem 3 tipos de menu. Agendamento, que aqui vai aparecer já os agendamentos que foram feitos nesse dia, tá? Na verdade, isso aqui ele disse que vai arrumar, tá? O agendamento que eu fiz deve estar aqui aqui, ó, 9h30, tá? E para ele arrumar essa tela, ele deve ter arrumado e vai subir hoje ainda. Então, o que a recepção vai fazer? Já passou de 9h30, né? A recepção vai vir aqui, procurar o nome a pessoa chegou no guichê dela lá, na recepção, tem um horário marcado para tal hora. Aí pega o nome da pessoa, vem aqui, né? A recepção vai confirmar, vai setar uma prioridade aqui para ela, com a solicitação dos prontos, tá? Porque agendamento
no pensamento deles tem que ter prioridade, tá? Mesmo ele tendo um horário para ser atendido, mas a prioridade ela foi mais colocada aqui para os agendamentos que foram confirmados atrasados. A pessoa chegou atrasada, aí a pessoa pode colocar uma prioridade aqui. Chegou em cima do horário dessa agendada. Isso, agendado. Porque se chegasse atrasado, antes a gente tinha colocado a regra, se chegasse atrasado, ele iria ser encaixado como uma senha normal entre as outras lá. Mas entendeu? se chegou atrasado dentro do espero dele, o tempo que é 15 minutos, não é? Não, ele tem... Se o serviço dele dura 2 minutos, ele chegou faltando 2 minutos, o serviço... Menos 2. Não, antes das... se ele chegasse... Ele pagou 9h15, chegou 17. 9h13. Não, se confirmou 9h13, ele já vai entrar. Vai automático, independente. Tá no horário dele, chegou bem em cima. Tá? Agora, se ele chegou, vai até, no horário dele vai até 9h30. Ele chegou 9h27. Ainda tá dentro. Tá dentro do horário. Tá dentro do horário. Mas já passou, acho que o da dele é 9h. 9h15. 9h15. Não, aí 9h30 já passou. Ele chegou 9h27, mas o tempo dele, o serviço que ele vai fazer dura 2 minutos. Não é isso não. Não só assim. Isso, 9h15, se o horário dele que ele marcou é 9h15, ele chegou 9h13, entra já automaticamente. Se ele chegou 9 horas, ele vai aguardar o tempo de 5 minutos antes das 9h15. Para entrar no... Se ela confirmou 9 horas, aí para entrar no painel de atendimento vai demorar uns 5 minutinhos. Entendeu? Assim, porque nesse caso poderia colocar aí se ele chegou 9h30, era 9h15, chegou 9h30, ele chegou atrasado. Então o que vai acontecer? Antes a gente tinha colocado ele como... Chegou atrasado, vai ser encaixado numa senha normal. Então ele vai lá para o final da fila. Ele ia, né? Aí o pessoal... Isso, não tem mais prioridade. Perdeu o horário dele, chegou atrasado, não tem direito de ser atendido no horário, entendeu? Fica aguardando, ocioso. Aí o que acontece? Decidiu-se colocar prioridade para esses casos. Porque vai que é um idoso. Pessoal com problema de locomoção. Chegou atrasado por esse motivo, entendeu? Então colocou a prioridade. Se for um idoso de 80 a mais, ele vai lá para o início da fila. Entendeu? Aí é por isso, tá? Você é na hora de tirar a senha lá no posto, É a recepção. Confirmar o agendamento. Eu estou aqui nesse menu agendamento. Aqui, eu comecei pelos agendamentos, não é emissão de senha. Então, o agendamento que eu fiz aqui no portal de serviços... O agendamento tem a prioridade onde está lá. No horário, não. O horário, a prioridade dele é no horário dele. Aí, se porventura já estiver atrasada, ele pode mudar a prioridade. O atendente vai lá e coloca a prioridade para que ela recepção. A recepção, para que ela apareça no painel. Isso. Entendeu? Aí fica como se já fosse um atendimento presencial. Já virou presencial, né? Por exemplo, esse aqui eu marquei para 9h30, já é 9h37. Eu vou botar como idoso 80 a mais, que vocês vão ver que ele vai lá para o início da fila. Assim. Ele é prioridade peso maior. Então, ele vai lá para o início da fila. Vou confirmar aqui. Tá. A parte de confirmação, ok? Vocês entenderam a confirmação? É basicamente isso, tá bom? A senha, tá? A senha aqui já veio para cá, ó. Tá vendo? Isso, já veio para cá. Coisa demais aí. A triagem é o seguinte, vocês lembram quem usava esse já que eram blocozinhos? Sim. Isso quando era o Detran era 50 mil blocos, né? Que tinha um botão normal e prioridade. Então, assim, aquela tela não tinha usabilidade, não tinha como pesquisar. Então, você tinha que ir na paginação um por um, até procurar o posto de atendimento. Tá? Então, o Marcos decidiu colocar como filtros, né? Então, aqui tem todos os postos de atendimento da unidade da Araguaína. Outra questão que a gente colocou, a recepção hoje, ela não consegue ver todos os postos de atendimento. Ela só consegue ver o posto de atendimento dela, né? Aí, qual era a alternativa que a gente fazia hoje? A gente colocava a recepção como gerente, que o gerente consegue ver todo mundo, que é um erro, né? A recepção tem o perfil gerente. Então, agora, todo mundo vai ter... o perfil recepção vai ter acesso a todos os postos de atendimento e emitir senha para todos. Ele só tem que se atentar a alternar aqui, tá? Porque se eu gerar senha para a DAPEC aqui, vai ter o bloquinho da DAPEC aqui preenchido. Se eu alternar aqui para, por exemplo, Detran,
Viu que limpou? Porque não tem senha gerada aqui, tá? Tem como transferir a senha? Tem, vou mostrar mais para frente. Então, eu vou gerar uma senha aqui, tá? Da PEC. Gerou uma senha fantasma aqui, uma prévia, tá? Eu posso deixar ela como sigla e número, só clicar em confirmar, ok? Posso imprimir essa senha, eu posso fechar. Vocês viram que ele posicionou ela depois? Ele vai posicionando. Nesse momento, né, ele vai emitir essa senha aí. No caso, se ele não atendeu, né, ele é no primeiro nível aqui, não atendeu, ele não foi possível atender, vai enviar para outra pessoa responsável para atender, nesse caso aí? Não, aqui ele só gera a senha para a fila. Ele não direciona para ninguém. Não. Nesse momento aqui não, tá? Mas tem essa opção. Quando depois que atende. No anterior tinha. Isso. O Marcos está vendo a possibilidade de colocar uma transferência, depois que emite a senha, colocar uma transferência para a recepção fazer, tá? Mas isso ele ainda tá vendo ainda. Outra coisa, não é indicado misturar senhas de números com nomes, tá? Então, ou o órgão inicia gerando as senhas com sigla e números, ou ele inicia gerando com nomes. O sistema possibilita eu gerar senha com nomes, tá? Vou botar minha Maríliazinha aqui, né? Apesar de que eu nunca escutei a música dela, mas vou botar aqui. Eu vou colocar Marília Mendonça. Como ela tá normal, ela sempre vai ficar por último, tá? Aí eu vou colocar ela como 60 anos. Viu que pulou? O sistema automaticamente ele vai ordenando isso aqui, tá bom? Por exemplo, 60 mais, ele tem prioridade a menos que 80 mais, ele ficou depois. Se eu colocar aqui ela como... porque não tem mais senhas normais, ele sempre vai encaixar depois, né? Por exemplo, o TEA. O TEA também é depois de 80 mais, então ele vai ficar aqui. Se eu colocar normal, pula para o último, entendeu? Vou deixar ela como normal. Quem muda isso aí é a recepção. A recepção que está fazendo isso aqui. Entendi. Na hora que chegou lá no agendado, enquanto isso, o agendamento dele, antes de passar pela recepção, não operou. Né? Não entendi que eu estou aqui. Eu agendei com uma pessoa. Não, isso aqui não é agendamento, perceba. Existe uma senha que é um agendamento que eu criei aqui no portal de serviços. Ela já veio automaticamente aqui para essa área de agendamento e eu confirmei, tá? Aí e ela passa para cá. Mas eu posso gerar senhas presenciais caso o cidadão vá lá presencialmente. Não fez agendamento, mas chegou na unidade. Isso, e quer ser atendido. Tem essa opção de emitir uma senha lá na hora, tá bom? Vou colocar aqui como normal, aí eu vou gerar outra aqui, prioridade, pra gente ver. Eu tenho que colocar aqui. Aí a Hebe eu coloquei com 60 anos, ela veio pra cá. Se eu colocar com 80, ela vai ficar no mesmo lugar, né? E a outra é prioridade. Isso. Chegou primeiro, né? Isso. Aí é basicamente isso. Ficou verdinho, é porque é um agendamento e vem por horário aqui. O amarelo é prioridade e o azul é o normal. Tá? Alguma dúvida? Clicando aqui em cima, visualiza, eu posso reimprimir aquela senha, caso o cidadão tenha perdido o papelzinho, caso eles tenham impressora térmica lá. Ok? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Se eu, as filas, os serviços que eu transformei em fila que eu mostrei para vocês mais cedo, eles são filas, então posso emitir uma senha para ele, tá? Aqui. Ok? Só ficar atento. Eu confirmei, não foi? Eu tinha só fechado. Essa sigla aí é pré-cadastrada? O gerente cadastra lá, naquela tela de serviços que tem como, se eu colocar ele como possui fila, aí eu coloco a siglazinha lá do lado. Vou botar outra também. Qual? Tem várias coisas. Ah, tá. Eu consigo ordenar em manual. Não, isso não, aí é de nada, né? Aí é burlar o sistema. Legal. Vamos tomar a chegou aqui. Aí é demais. Em relação a essa tela, vocês conseguiram entender? É simples? Está difícil? Seguinte, né? Atendimento. Vai listar todas as senhas daquele dia,
tá? Ele vai poder visualizar aqui, vai poder resgatar uma senha cancelada, ele pode resgatar também. Uma pessoa que não, o atendente colocou como não compareceu, ele pode voltar aqui e resgatar, caso a pessoa reclame, que ela pode ter ido no banheiro, atender o celular lá fora, aí chamou, a senha dela ela não viu, ela voltou e a outra pessoa que chegou depois dela foi chamada e ela percebe que não tinha sido chamada e não foi. Ela vai na recepção reclamar, vai gritar, vai não sei o quê, enfim, confusão. Aí a recepção pode... Eu vou cancelar a senha lá na frente, aí eu vou mostrar para vocês. Pode... Ele pode cancelar aqui também, se quiser. Ele resgata uma senha já chamada? Resgata. Processo aí. Isso, resgata uma senha já chamada. Vai aparecer aqui a abstenção. Aí a pessoa chega lá, não, eu não... Tô um tempão aqui, fulana chegou depois de mim e eu não fui chamado. Aí a pessoa vai, pega o nome dela, procura aqui. Não, você foi chamado. Vai visualizar aqui, ó, você foi chamado tantas vezes. Porque tem um número de chamadas aqui. Não, vocês foram chamados e não estavam aqui, para passar a vez já era. Não, ele pode remitir. Ele pode remitir a senha. Tá? Lá no Detran é assim, você cansa de esperar, você vai no banheiro tomar água e te chama. É desse. Passei por isso. Tá. Finalizou a recepção. Tem algum questionamento, Eder? Tá orgulhoso do teu pupilo? Só mostrei chamando ele lá na cena. Tá, eu vou colocar aqui, ó. O usuário, ele faz o agendamento lá no portal de serviços. Esse agendamento cai no SGA. E aí, quando a pessoa vai ser atendida, a recepção confirma que ela está no prédio. Né? Ela chegou lá, a recepção, ela, nesse menu de agendamento, confirma que ele está. Se porventura ele chegou atrasado, a recepção consegue alterar a prioridade, se é um idoso, se é uma pessoa com deficiência, ela altera a prioridade, para que ele não perca aquela prioridade que o agendamento tem. Se a pessoa veio presencial na unidade, não fez o agendamento, mas precisa daquele atendimento e a unidade tem disponibilidade para isso, a recepção faz a emissão da senha para ele, que com essa nova versão tem o benefício de eu não preciso mais de papel. Como assim? A pessoa vem, o atendente digita o nome dele e a senha é chamada pelo nome dele. É uma customização que não tinha antes, uma melhoria que não tinha. Tinha órgãos que a gente não conseguia implantar, porque não tinha impressora térmica, né? Não tinha tempo hábil para adquirir, precisava usar o sistema. Aí agora, é pelo nome, precisa mais de impressora, o nome da pessoa aparece lá. Mas órgãos que já usava com senha e quiser usar, tem a opção também de emitir por senha. Recepção. E na modo prático, todo o agendamento, mesmo portal, ele tem que chegar lá e confirmar no bicho. Todo agendamento tem que confirmar. Todo tem que confirmar. Porque ele faz o agendamento lá, mas com certeza que é o tempo que a pessoa já está... Não, que ela foi, porque ela vai... Isso foi feito por causa de uma necessidade do pronto de Araguaína, se eu não me engano. Porque hoje no SGA aparecem os nomes lá para você clicar e chamar, né? No ladinho. Aí o que eles faziam? Eles precisavam dessa necessidade de confirmação. Eles tinham um chat internamente, eles comunicavam por esse chat. A recepção falava, não, fulano chegou, pode chamar. Era assim. Então foi feito dessa forma para atender isso. Chega lá, ele vê a senha, o cidadão, a Maria chega lá e fala assim, não, eu cheguei. Aí vai lá com a recepção confirma. Aí vai para a fila do atendente. Aí tem aquela regrinha. Vai de imediato, de acordo com aquela configuração do tempo que eu mostrei, dos 60 minutos, lembra? Aí ele configura lá. Se ele deixar 60 minutos, ele vai confirmar de imediato. Se deixar menos, aí conforme aquele tempo lá, aí confirma. Se ele chegar no tempo, ele vai ser chamado de acordo com esse tempo e de acordo com o agendamento. Então, o agendamento já tem a prioridade dele de agendamento. Aí, caso ele chegue atrasado, aí entra aquela configuração de prioridade. Se eu ligar, é idoso, não precisa ter licença. Aí ele entra na fila, não é isso, aí entra como prioridade. Uma pergunta, esse tempo, ele pode mudar a qualquer momento? Ou ele configura no início do dia, ele pode mudar mais? Essa pergunta eu vou fazer com o Marcos. Se isso influencia durante o dia. E vai que no meio do dia é conhecido, né? Da pessoa que está atendendo ali, da recepção, aí chegou com 2, 3 horas antes, mas está configurado para acesso. Aí vai lá e muda. Isso, vou falar para ele.
Mas isso foi feito só por questão de pessoas que chegam muito adiantadas E o povo tá sem fazer nada. Isso. Aí ele vai ficar lá um tempão esperando. E eles querem trabalhar, que eles são dedicados. Né? Aí agora eu vou atender essas senhas, tá? Tá vendo que o painel ele vai sendo montado? Então, também aparece o menu de painel de senha, caso ele queira acessar. Tem o terminal, é a mesma tela da que tem hoje, só mudou o layout, não mudou muita coisa. Aqui eu posso colocar guichê, mesa, sala. Seu tá? atendimento. Isso, é o perfil de atendente, tá? Atendente. Aqui ele vai atender as senhas agora. Aqui o número da minha mesa, o número do meu guichê. Se é o servidor lá, ele chega lá na mesa dele. Aqui lá no sistema, ele vai atender. Isso, vai atender. É onde eu vou mostrar os botões que eu vou clicando aqui. Aqui eu tenho a fila geral e tem umas filas específicas, como eu falei para vocês lá. Quando eu crio um posto de atendimento, ele já é uma fila geral, tá? Por exemplo, o posto de atendimento da PEC, ele já é uma fila geral daquele órgão lá dentro do pronto. Dentro da PEC tem esses dois serviços que eu determinei que eles fossem filas também para atendimento e para emissão de senhas. Então, eu posso alternar aqui, se eu tiver só um guichê lá para cadastro de procurador, então vai ter aquele guichê reservado e o atendente vai abrir o painel só para essa fila. É para isso que serve, tá? A fila geral, vou iniciar aqui o atendimento. Apareceu todas as senhas que eu emiti lá na frente. Vou só encerrar aqui para mostrar que eu acho que eu emiti senha lá para o cadastro de procurador. Deixa eu ver se eu emiti senha lá. Ver se tem senha aqui. Tem, tá vendo? A senha que eu emiti vem para cá e ele vê só as senhas daquela fila dele, tá bom? O caso você está encerrando aí é o terminal, né? É o terminal. Esse encerramento, você tem sempre que orientar ele a encerrar no final do expediente. Eu estou encerrando aqui porque eu estou alternando aqui no treinamento para mostrar, mas lá Iniciou, eles não vão fazer encerra. isso. Cada um vai ter vai ter a sua filhinha para atender, eles não vão ficar fazendo isso lá, não. É porque no caso lá eles não vão ficar alternando. Não. O indicado é cada um ter sua filhinha lá para atender. Ou eles estão todos na fila geral, ou tem um ou outro que está nas outras filas, né, que são serviços. Vamos a um caso assim, por exemplo. Não, volta lá naquela tela. Qual? A do... Isso, encerra aí. Eu estou atendendo o CNH lá no Detran. Eu atendo só um tipo de serviço. Vai estar delete já setado, pronto? Isso, a fila geral já... Não. Não, Tem tem que sempre Tem que escolher. Se tiver aqui serviço CNH aqui, eu tenho que selecionar aqui. Ah, tá, porque vai dar Porque todo o serviço. esse aqui eu padrão, vou pôr em CNH, por vem exemplo. o padrão a fila geral. Então, assim, se tiver alguma fila, emissão de CNH aqui, eu tenho que selecionar aqui. Ah, tá, todo jeito. E esses outros campos? Não é que isso aqui foi configurado anteriormente para aquele usuário. Você tá. Às vezes tu não senta no mesmo, às vezes tá. Isso, mas ele tem sempre que selecionar aqui, tá? Não Serviço que ele vai atender. não é automático, não. Tá? Ele tem... A senha vai chegar para você. Sim, O serviço que eu tirei. É o serviço que eu atendo. Vai chegar para Não, você. eu tô como atendente. Eu vou sentar lá. Aí eu vou sentar no guichê 1. O que dá a diferença ali? É só nome? O nome que eu posso colocar mesa aqui, ó. Que vai no painel. Local. Ah, tá. Sala. Chamar a mesa, tal. Por exemplo, lá na assistência farmacêutica, na frente da tem um papelzinho, guichê 1. Ah, tá. Aí eles têm que ser numerados, né? Aí Pra tem eles que ser de conseguirem acordo com identificar. a Porque Que hora você chamar, vai escrever lá na sala. aqui no painel vai aparecer aqui, ó. Quando chamar a Guichê. pessoa saber para onde é que Pra onde vai. ele vai? Entendeu? Até legal. Configura na hora. Aí aqui vai mudando, tá? Aí eu vou iniciar aqui. Não, aí a gente não faça, que seja padronizado. Mas isso não deveria ficar lá. Não, porque Não, eles vai. alternam. Não, mas eles podem ter É. guichê e ter, por exemplo. mesmo que chegou. Pode, mas ele tem. Por exemplo, a assistência é guichê e sala. Tem a sala do Pode ser consultório. sala. Lá tem o consultório, entendeu? E seja de acordo com a realidade, de acordo com o local que ele está. Coloca o que ele quiser lá, né? De acordo com De acordo o que é com- padronizado pelo órgão. Corredor. Corredor. No hospital, não. Aí vocês percebam que esse agendamento ele estava atrasado, eu coloquei ele como prioridade, de 80 mais ele veio para o início da fila. Tá? Mesmo ele tendo chegado atrasado, ele vai ter prioridade entre todas. Eu coloquei ele como 80 mais.
Aqui tem o pausar, como eu falei, caso eu vou sair para lanchar. Posso pausar aqui. Tem uma formiga aqui. Falei até pro Marcos. Marcos tem uma formiga bem aqui. É um Fzinho. Eu falei para ele ontem. E será que ele assim? Não, ele deve ter digitado em algum lugar e ficou. Maria. Aí eu pausei. Aí aqui você não consegue chamar, não consegue fazer Isso nada. aparece no painel? É isso que eu ia perguntar. É esse O lanche? quê? Não. Exatamente. Não, essa questão é interna. Ele tá lanchando. Painel. Só pro chefe saber. É só. É porque isso aqui vai A refletir. Juliana terminou a mensagem embaixo. 1 minuto para o lanche interno. Não, gente. Aí vai bater. Aí aqui. Guichê 1, está no lanche. Porque essa pausa aqui, ela vai refletir no É no relatório. relatório. Se ele deixar aberto, Isso. aí ele vai Vai falar. contar o. Tem gente que deixa aberto de um dia pro outro. Aí fica ocioso. Fica, mas tá isso conta. atendendo. Isso conta no relatório também. Ele tá atendendo, mas não tá fazendo nada. Tá, aí eu volto do meu lanche, que foi 1 minuto, ativo aqui, volta pra ficar aberto. Eu pedi pro Marcos tirar esse negócio daqui e botar mais pra cima. Isso aqui é chato. E Maria, em cima desse bem aí, só para não interromper, mas aí, por exemplo, lá no painel, a pessoa chegou, a recepcionista classificou ele com TD, aquela tia lá que você falou, né? TDAH. DA. Né? É prioridade, né? Uhum. Lá no painel vai sair que ele tem. Não, a gente, pois a é. gente não coloca, porque todos os Exatamente, painéis de a todos os preocupação. casos não colocam. Só prioridade Porque assim, normal. tem gente que é cego de um olho e você vê a pessoa. Não, Não tem. É tipo, então, assim, se eu colocar que a pessoa. A deficiência lá também é até questão de. Não, Da LGBT, não sei se você não percebe, mas influencia, tem todo tipo. constrangimento, não, alguma coisa. existe duas formas, por exemplo. Tem local, Tem grávida que não tem barriga ainda. tem local que muda a sigla. Muda a sigla para prioridade. Muda a sigla e a numeração para prioridade. Tem lugar que usa assim. Sim. Não, mas a gente Aí no colocou. Save, por exemplo, ele usa no painel prioridade, pendência, é normal. Não, mas eles estão falando o nome, gestante, idoso, para aparecer no painel. Isso, Ah, e pra ele todo mundo vai saber, vai sair Não, fora. isso aí não. Isso aí não. Só prioridade normal. Isso, a prioridade normal. Tá? Aí eu voltei meu painel ativa de novo, vou começar a chamar. Aí eu chamei, aparece aqui, guichê 1, a pessoa já vai saber que tem que ir no guichê 1 e sabe que é prioridade, tá vendo? Prioridade. Aí eu posso chamar novamente. Não chegou, chamar o 2. Aí Não não compareceu, eu tô chamando, não, a gente tem que chamar mais, pelo menos umas 3 vezes, né? Sério. Mas isso é de acordo com É, pronto, é. né? É, de acordo com eles lá, eles podem chamar quantas vezes eles Mas se quiserem. quiser, já iniciou também. Você Não, lá aí no na caso- só aí no chama caso- depois. Aí no caso, Não, aí tem que pôr, ou inicia ou não. ou não compareceu, tá? Se ele estiver lá. Essa questão de nome é complicado, porque eu já fui mesário, então tem essa questão de nome social, né? Então, eu falo assim, que às vezes pode a pessoa lá passar por constrangimento, igual eu passei. Como assim? Igual eu passei, quando Não, fui mas mesário. não É a pessoa- Mas não botar serviço, mas botar serviço. Não, é só bom- tem que colocar. Exatamente, É. tem um nome social. Tá. Mas eu acho Não, mas que aí a dúvida agora. vai Aí puxar esse nome social lá pra esse É porque eu fui atender a você pessoa. vai ter que ir lá mesário, pedir para. chegou o título da pessoa, Se Antônio. então, Se ele quando o quer, social o estiver nome preenchido, Antônio. chama do Na social. prova, uma mulher bonita. Não, mas você tem que marcar. Você quer Aí ela apresentou, mas aí É. ela falou sobre isso aqui, né? Aí ela colocou lá a digital dela, passou, né? Enfim, isso aí Na é, verdade, ele cortar o serviço. isso aí é evolutiva. Ele Vamos tem, pensar. ele tem um campo lá já que é. Vou iniciar. Aí, no caso, o que acontece aqui? As pessoas chamam, É. a pessoa chega na mesa e ela esquece aqui nesse momento e vai para o outro sistema dele. Aí vem para cá, para o SGD, trabalha aqui e essa tela está aqui. Não deve, não deve ficar. Ele vai ficar aqui no tempo de Espera. de espera. Exatamente. TME. É isso. Eu acho que é. Esse aí. Esse aí mesmo. É. Aí ele vai fazer a vida dele aqui, aí esse aqui fica, né, ocioso. Eu acho que isso tinha que ser até automatizado já. Tem um tempo. Como? Como, Rafael, me dê a solução? Não, Eu mudar de aba aqui, ele já inicia o atendimento automático. Não. Tipo assim, ó, ele chamou. Ah, Aí, ó, ele não tá fazendo nada. Ele iniciou ou ele não compareceu. ah. Tem um tempo pré-determinado para ele. Ou ele põe não ou cancelar. Não sei. Não, mas aí como é que ele vai saber que Você vai vai saber que a pessoa tá ali? está lá ou não. E às vezes o atendimento demora. Não, mas ele tem que iniciar o atendimento. Falando nessa tela. Né? Ele Não. tá falando. Isso aqui é tipo um alerta aqui.
Não, aqui, ó. Aí, ó. Até agora a Maria não fez nada. Ela não fez nada. Ela não foi não compareceu, ela não iniciou, ela não fez nada. Ela não fez De nada. ficar olhando para essa tela, ter um tempo de Ele volta algo lá a se pra pensar. chamar, voltar pra chamar. É válido, é válido. chamar, Porque senão lá no relatório o tempo de espera vai ficar Não, mas nesse caso, eu acho que não faz muito sentido automatizar nessa situação. Que às vezes pode ser um erro do atendente. Sim, eu tô falando do atendente. O atendente não Pelo erro. chamou, o cara tá lá, só que o atendente, ele. Aí ele levantou e foi tomar uma água e deixou lá a Pois senha é, aberta. aí se eu automatizo, ele vai dizer não compareceu, o cara compareceu, por exemplo. Então, às vezes, o cara chegou e veio fazer uma pergunta para ele, e aí ele não clicou. Aí, tipo assim, se eu deixo isso funcionando sozinho no gatilho, eu não tenho a informação real, certo? É que ele fornece a informação. Mas se ele não fornecer, fica aí. Eu falo pelo relatório mesmo. Mas é uma coisa dele. Ele tem Né? Isso vai ser a responsabilidade dele de fornecer. Isso, eu vou Nesse momento aí, a senha tá lá no painel. Né? eu vou iniciar o Não. atendimento. Tá como chamando. Chamando. Vou iniciar o atendimento. É basicamente a mesma tela do que tem hoje, só que mudou esse campo aqui, que esse campo era aquele campo de arrastar, né? Então ele colocou selecionável aqui, dessa forma. declaração de velocidade. Aí eu vou iniciar o atendimento, uma observação em relação... Isso aqui veio Ele tá tudo... fazendo 2 serviços ao mesmo tempo aí. Isso, pode fazer vários, se ele quiser, tá? Aqui, todos esses dados vieram do portal de serviços. Como é um agendamento, tudo isso aqui veio do portal de serviços preenchido. O sistema tem a avaliação. A avaliação, como é feita? Avaliação do atendimento. Do atendimento. Após a finalização, vai ser enviado um e-mail para esse e-mail do cidadão. Se não vir do portal de serviço, é manual. Ah, isso aí é manual. Caso eu vou mostrar aqui, como atender outra senha. Isso. Aí aqui vai chegar um e-mail para mim, tá? Vou botar aqui no meu e-mail da gerência aqui. Eu vou abrir o meu pessoal. Vou copiar aqui. Alterar aqui. Aí os prontos reclamaram muito, só esse tipo de avaliação, tem que ser uma avaliação que seja ali na hora, e a gente não tem recurso para ter um serviço de SMS, de WhatsApp, colocar um equipamento lá, um totem para a pessoa fazer isso. Então isso vai ficar a cargo da SECAD de fazer. O que a gente pode fazer é fazer uma avaliação via e-mail, enviar por e-mail. Vai diminuir? Hoje já é pouco a avaliação lá. Vai diminuir mais ainda? Vai, mas é o que temos, tá, gente? Para hoje. Coloca alguma observação, né? Se tiver alguma observação no atendimento. E clica. Repara que o contador ali em cima, dos minutos, ele vai atualizando. Aqui, À medida que o tempo vai passando, ele vai aumentando. Aquele campo lá Ele vai atualizando até ela clicar no finalizar. Enquanto ele está fazendo o serviço, Vai atualizando, vai subindo, vai aumentando o contador. Aí eu finalizo. E pronto. Tá? Aí eu chamo a próxima senha. sumiu a senha. A próxima prioridade. Vou colocar ela como... Vou chamar aqui. Não sei se o Marcos resolveu aquela questão lá do número de chamadas. Tá, o que vai acontecer aqui? Vocês viram que não bipou? O Marcos... Não, da segunda vez não bipou. O que está acontecendo? O Marcos colocou para aquela questão, Daiane, de pessoal desesperadamente no início do expediente ficar chamando. Aí ele colocou um tempo aqui de 8 segundos na hora de clicar. Eu pedi para ele colocar o contador visível aqui nesse botão chamar. Bloquear o chamar, ter o tempinho para sincronizar com o painel. Tá? Então, assim, se ele ficar clicando aqui, ó, tá vendo que não tá bipando, mas ele tá contando aqui que tá chamando? Entendeu? Vai pensar que é um erro. Isso, vai pensar que é o travar erro. o botão, Tem que travar o botão confirma aqui, então ele já vai fazer isso, tá? O que mais? Exatamente, basicamente isso. O histórico vai ser montado aqui, vocês percebem, né? Vou colocar ela como não compareceu. Se quiser colocar o motivo, pode colocar, mas não compareceu porque não veio mesmo, né? Confirma. E não... Eu falei para o Marcos, mas ele falou para mim que vai tirar. Não, mas pode ser desistência, né? Às vezes ela foi. Isso. Rapaz, Mas tem como é que você vai saber disso? Mas tem o não compareceu, que é não compareceu,
Ah, é. Não tem como atender, porque tá lá, né? Quem vai saber E tem o cancelar, que o cancelar realmente você tem que colocar o motivo. Não sei se ele esqueceu usou. o documento. Esqueci o documento, por exemplo, eu fui lá para fazer. Aí esqueci o documento, a recepção, você trouxe, falou para ela lá. Você trouxe. Não, mas aí já não entra no não compareceu. Aí já tá Já é outra situação. Aí tem, no cancelar tem que ter um motivo. Aí, ok. Cancelar, você já Não compareceu, eu discuti com isso ele ontem. Marcos, mas não tem que ter motivo para não comparecer. Não precisa. Tem como você Se saber. ele fez Foi ontem, um ele motivo pode que voltar. tudo Tá quebrou no meio do caminho. E até não tem É que o Marcos é teimoso. É teimoso. Tá, eu vou trocar aqui para resgatar aquela senha, que eu não lembro quem era. Era a Erika Margo? Era, né? O motivo morreu. Ordem de cansado. Aí o atendimento, eu vou aqui no atendimento. Aí ela apareceu como abstenção. Aí ele colocou cancelado aqui, eu vou ver por quê. Porque não foi cancelado. Tem Né? água aí, né? Tem. Tinha que ter. Aí eu vou aqui em visualizar. Eu vejo todo o histórico do que aconteceu com essa senha. Tá? Quem emitiu, chamadas, né? Chamada por quem? Abstenção. Depois, Sim, chamadas, isso. Aí tem aqui algumas outras informações e eu posso reemitir. Eu pedi para ele alterar esse nome aqui, porque reiniciar não. Eu falei para ele. E olha que ele não erra grafia no sistema, fiquei impressionada. Falei, é a primeira vez que você erra aqui, Marcos. Ele olhou assim, o que tá errado aí? Chegou. Ele falou, reiniciar, isso. Podia estar se tomar uma energética. Aí eu posso clicar em reiniciar aqui. Aí eu coloco a prioridade novamente, se eu quiser. Eu tinha colocado ela como 60, né? Ou ela estava como 80? 80 mesmo, né? Aí eu confirmo. Posso alterar de fila se eu quiser também, conforme eu conversar com a pessoa lá. Mas eu confirmo, tá? Não pode ser mais reiniciada porque... Ele foi cancelado, não é isso não? É Igual você foi, igual você marcou lá. porque estavam cancelados, não, Pois é. não como. Mas vocês Não viram, vocês viram que ele deu duas mensagens diferentes aqui. Aqui embaixo disse que ele foi remitida. E aqui disse que ele não foi. Mas ele tá Foi. iniciado. Pois é. Acho que é só a mensagem que ele tem que alterar aqui. Vamos ver lá se ela voltou pro painel. Confusa. Ela foi. Aonde ela? Ela foi cancelada. É remitida depois de cancelada. Isso. Aí Ela voltou para cá. Alterar a mensagem. Só alterar a mensagem. Isso mesmo. O que mais, O gente? que acontece nesse caso que você acabou de fazer? O Você quê? cancelou, a pessoa apareceu lá. Não, eu coloquei não compareceu. Aí a recepção ela pode restaurar ou reemitir aquela senha novamente. Porque o não compareceu é quando a pessoa não chegou no seu guichê ali para ser atendida. Tá, às vezes. Aí ela foi atender o telefone, foi do banheiro, Tá, ficou aí desatenta. voltou, Aí ela vai reclamar para a recepção. É aquele caso. Aí a recepção vai pesquisar aquela pessoa e vai falar, ó, você foi chamada várias vezes. Aí eu posso reemitir? Aí ela remite. Aí ela volta para o atendimento novamente. Eu posso... Deixa eu ver se a avaliação chegou aqui. Esse caso, se a pessoa tiver prioridade, ela continua tendo. Na avaliação. Assistência, você pode mostrar na assistência. Quando A ela volta, avaliação não chegou. quando ela volta, por exemplo, ela era 80 a mais. Aí ela teve a não Ela compareceu. voltou com uma Volta nota mais. mais. Foi Ela já não botou prioridade, não. Tá em cima. Voltou 80, mas também tem 2,80 mais. Não, aquela outra tá, não tá? Tá. 2,80 mais. Aí a avaliação chega esse e-mailzinho aqui. Aqui eu fiz agora não chegou. O ruim que o Ah Marcos... lá, normal, não tá, Marcos, não. ele Lá. sobe a atualização aí. Normal e Tudo 80. quebra. Mas é porque mas ele tá claro. Tá, não. Tá certo. Ela nem sempre. Não, aí, não, mas isso Nem eu tô sempre, perguntando nem ela. sempre a prioridade. Né? Chegou a prioridade lá, mais 80. E eu já estou na fila, às vezes me chamam meio que ela. Você até quando eu vou tirar a sangue lá. Ah, vocês às estão vendo vezes, porque a prioridade veio para cá, né? É Porque isso. tem o tempo. Lá tem a regra, é 2 prioridade e 1 normal. É, mas aqui é assim? Então, É assim. isso aí normal. Aí chamou primeiro a prioridade lá de 80 anos, depois Aí chamou a é X, duas 80 anos, prioridades não normal. aí tem que chamar o normal. Isso, Ah. exatamente. Porque já pensou se você for para um lugar e só chegar mais de 80 anos? Não, vai Não ter tem não. Mas tem gente que tem. Parece que eu conheci. Não tá grande. Aí você não tem. E eu tenho sorte com essas
Aí o e-mail chegou, aquele que eu fiz não chegou, vou ter que ver o que é. Esse aqui é o da assistência que eu testei da outra vez. Vai vir as informações aqui do dia, a hora, quem atendeu e os serviços prestados naquele dia. Aí ele pede para ter uma opinião, né? Eu posso fazer a avaliação aqui. Tem um formuláriozinho que dá para enxergar aí, né, gente? Tem um questionáriozinho aqui que eu posso fazer. Eu tenho. Pergunta, Maria, aquele campo e-mail lá, ele é obrigatório, né? Não é obrigatório, Parece porque que nem não. todo mundo tem e-mail. É só o nome que tá um asterisco. É, só o nome. Ah, Só o nome. Tem dó, tem Aí a gente recomenda, se tiver e-mail, que fique por conta da atendente sempre solicitado. Por quê? Porque vai chegar a avaliação com informação importante, uma boa prática do órgão, do setor, mas não é obrigatório, porque tem gente que não tem e-mails. Por exemplo, aqui, esse atendimento aqui foi praticamente perfeito. Se eu colocar uma avaliação menos de 3 aqui, de 3 para baixo, ele vai me pedir para falar um motivo, comentar alguma coisa, né? Que aconteceu. Tá? Aí enviar a avaliação enviada, isso vai ser... Avaliou com uma estrela. Aí você não cai mais para aquele guichê. Igual do Uber, aconteceu Não, isso. aí não tem isso. Não, pois é. Apareceu com uma estrela. Você Fala isso. aí bloqueia lá o guichê e a pessoa. Se tiver só 3 clichês no órgão, ele ficou 3 vezes lá atendido e avaliar negativo os 3, aí não Vai depender mais muito de você. Você não é bem-vindo aqui. Ok, agora eu vou mostrar a transferência de senha para vocês. Vou chamar o... a pergunta do Claudiano. Foi. Vou iniciar o atendimento aqui. Essa foi uma senha gerada presencial, que é a ADA 002. Não vem nome, porque ela foi gerada com código, tá? Aí eu tenho que colocar o nome aqui. Claudiano. Claudiano. É Pereira? Pereira dos Santos. Dos Santos? Daniel dos Santos. Sim. O e-mail aqui, se eu quiser colocar o contato. Tá, o Claudiano, ele precisa ir fazer uma declaração de brucelose lá, não é aqui não. Vou encaminhar ele para lá. É isso mesmo. Aí eu vou transferir essa senha lá para a fila de declaração de brucelose. Eu não sei se ainda tem, mas... Aí, aqui eu posso também alternar entre os postos de atendimento também, se eu quiser, mas eu vou transferir internamente no meu órgão. Confirmo. Ela foi para lá. Ah, você consegue Transferir. transferir Aí eu vou... de pronto, por exemplo? Não, pronto não. Tá só lá Entre mesmo pronto. Isso. Dentro do órgão, do posto de atendimento, ou dentro da unidade. Tá? Do pronto. Confirmo. Por exemplo, você chega numa sala, o seu problema não é resolvido ali. Aí tem outro setor que finaliza. Ele tá Ele vendo pop-up, também tá permite que demorando. você faça um Permite convênio. clicar no botão. Porque às vezes tem uma atendente que tem Sim, ele colocou faz também. a parte, Tem muita lógica. anota as informações e Tá transfere. gerando Quando as pop-up, mas não informações deixa ela vai clicar gerar no um botão durante um histórico. tempo. Sim, eu vou pedir para ele diminuir esse tempo. Na verdade, nesse tempo ele colocou esse computador. Sim, Vai mudando, né? Acho que é o tempo para ele pensar. Ele tá te processando pra você poder fazer. Aí eu vou abrir o meu terminal para ver a senha que eu transferi. entendi que é no caso de, tipo assim, se você se arrepender, Ficar sem querer, né? você pode cancelar. Assim, Para ele não ficar clicando e confirmar Muito rapidão. difícil, É a inovação. Não, como é que a gente dá inovação do como mar. é que a gente libera um pop-up e não deixa? Mas foi no clicar, sentido de tempo para ele pensar mesmo. certo? Cancelar, dar um tempo para cancelar. Tipo assim, foi realmente isso que você quis fazer. Não, o tempo pop-up tá aberto. Devia ter esse botão aí. Era É nós fazer o vídeo. Era o meu fazer. Pense bem aqui. Eu acho que esse devia ser de 24 horas. Aí esse aqui, ó. Eu transferi aquela senha para essa fila. Vou iniciar o terminal dela. O Claudiano veio para cá. É uma senha transferida. Tá? Aí ele vem indicar que é transferido. Isso, transferido. E a transferida, ela tem uma prioridade entre a normal. Ela vira uma prioridade. Tá? Ela não tem prioridade em relação às outras prioridades, mas ela é maior que a Que é normal. normal. Porque assim, a pessoa está Ela ali já- dentro, sendo transferido, e eu Ela já esperou no lugar. e os outros vão ficar passando na minha frente, sendo que eu estou sendo em atendimento ainda, entendeu? E ele ainda vai fazer uma questão para o transferido aqui, se ela é baixa ou é alta. Se ela for baixa, ela vai ter uma prioridade como ela está aqui hoje, maior que a normal. Mas se ela for alta, ela vai
Só na frente de todo Todo mundo.